Bem-vindo a mais uma aula. Agora a gente vai falar de empatia e altruísmo. Então, o que é empatia? É você olhar o mundo com os olhos da outra pessoa. É você tentar entender o que levou a pessoa a tomar aquela atitude. Quem tem empatia não critica. Quem tem empatia tenta entender o que levou a outra pessoa a agir daquela forma. A empatia ajuda a melhorar as relações matrimoniais, as relações de amizade, as relações familiares, as relações no trabalho. Porque você passa a ver o outro com um olhar diferente. É você chegar na outra pessoa e perguntar por que você fez isso. Mas um porquê sem julgamento, um porquê de entendimento. É você tentar entender quais atitudes levaram aquela pessoa a fazer aquilo. Eu já ouvi tantas vezes dizendo assim, eu não teria feito isso não. Nossa, foi lá, brigou com o melhor amigo, nem sei por que lá, mas eu não faria isso. Como assim? Você nem sabe o porquê da briga e você não faria isso? Isso que eu acabei de dizer, esse exemplo, foi um julgamento. Foi um julgamento precoce. Eu julguei a atitude de outra pessoa sem saber o porquê que ela agiu assim. Eu digo que a empatia melhora muito a relação matrimonial e com os filhos, porque na minha casa melhorou muito. Antes eu julgava meu esposo, eu não entendia, não procurava entender o porquê que ele fez aquilo. Eu já julgava. Eu falava, nossa, mas por que você fez isso? Aliás, não precisa nem responder o porquê você fez isso. Eu não faria assim. Você fez tudo errado. Com os meus filhos a mesma coisa. Eu sempre dizia, nossa, eu não faria assim. E você faz, você não aprende. Não. Eu sempre julgava, sabe? Tinha esse julgamento precoce das atitudes. Aí eu parei, eu falei, não, vou tentar entender, sentar e tentar entender. Aí o que eu faço? Meu esposo faz algo, eu sento com ele e falo, vamos conversar. O que te motivou a fazer isso? Aí ele fala, isso. Aí ele vai me contar, ele me conta o que levou ele a fazer aquilo. Aí eu não julgo, eu falo, poxa, então tá, agora eu entendi o porquê você fez desse jeito. E empatia não é você concordar com o que a pessoa fez, é você entender sem julgar o que a pessoa fez. Tipo, uma pessoa que comete um homicídio, por exemplo. É você sentar com essa pessoa, entender o que motivou ela a cometer o homicídio sem julgar a atitude dela, mas isso não quer dizer que você está concordando que ela fez aquilo. Porque o que isso tem a ver com felicidade? Principalmente nas relações familiares, nas relações próximas, né? Tem a ver com felicidade porque evita confusão, evita atrito. Um primo seu, por exemplo, tem uma atitude, você falar, eu não faria o que ele fez. Nossa, o que ele fez é imperdoável. Eu não faria de jeito nenhum, nem tem como perdoar o que ele fez. E você acaba afastando de alguém que às vezes você até gostava por um julgamento precoce. Você não sentou com ele, tentou entender o que causou, qual foi a motivação que levou ele a fazer aquilo. Então, por isso que eu digo, tenha empatia. Empatia é algo fundamental para a felicidade. É algo que você deve ter, é você não julgar precocemente a outra pessoa, é você tentar entender o que levou a outra pessoa a fazer aquilo. Existe certo e existe errado. E existe as razões daquela pessoa. Uma pessoa que tem empatia entende as razões daquela pessoa e não julga se é certo ou se é errado.
Pode não ser a favor. Poxa, eu não sou a favor do que você fez. Ponto. Mas eu entendo as razões que levaram você a fazer isso. Acabou. Aí você me pergunta, mas todo mundo tem empatia? Não, infelizmente não. Muitas brigas nas famílias ocorrem justamente por isso. Porque ao invés de dialogar, a gente entender o outro, a gente discute, a gente briga. Muitas brigas, discussões entre parentes próximos, familiares próximos poderiam ser evitadas se a gente agisse com empatia. O outro gritou com você, em vez de você gritar de volta, senta, fala, peraí, mas o que te levou a gritar comigo? Aí a pessoa vai falar, eu agi assim porque não sei o quê. Então, vamos mudar. Aí, por exemplo, uma mãe, uma pessoa tóxica, né? Quando você não tem jeito de afastar, de jeito nenhum. Tem muito pai, muita mãe, muito esposo, assim, que são tóxicos, que às vezes não tem como a gente afastar, né? Porque às vezes essa pessoa só tem a gente ao lado. Então, tenta agir com empatia. Ao invés de ir lá brigar, discutir, ainda mais quando é idoso, tenta sentar, conversar, fala, poxa, por que você fez isso comigo? O que eu fiz para você ser assim comigo? Deixa eu tentar entender o porquê que você é assim comigo. Quais atitudes te levam a fazer isso comigo? Agora a gente vai falar de altruísmo. Altruísmo é aquele ditado. É você fazer o bem sem importar quem e sem querer nenhum vintém. É você fazer o bem sem querer nada em troca. Isso é altruísmo. É você ajudar ao próximo. É você dar um alimento para alguém sem querer nada em troca. É você ajudar um idoso a atravessar uma rua sem querer nada em troca. Isso traz felicidade. Fazer o bem traz felicidade, pessoal. Nossa, nossa, como eu gosto de fazer o bem. Meu esposo fala que eu não faço por mim igual eu faço pelos outros. Que eu não me ajudo igual eu ajudo os outros. Mas por que eu ajudo os outros assim, sem querer nada em troca? Me traz uma felicidade imensa como recompensa. Então, eu adoro ajudar os outros. Eu amo ajudar os outros. Se eu vejo alguém que está precisando de ajuda, eu ajudo. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu não saio falando, não saio distribuindo a 4 cantos que eu ajudei, não saio postando em rede social. Por quê? Porque não é o postar, não é o mostrar para os outros que me faz feliz. É ver a gratidão da pessoa, é ver o sorriso da pessoa que eu estou ajudando, que me faz feliz. Então, altruísmo é isso. É você praticar o bem sem querer nada em troca. É você fazer o bem sem querer nada em troca. Eu te garanto que o maior beneficiado nisso é você. A felicidade que a gente tem, aquela, sabe, aquele sentimento de gratidão, nossa, não tem tamanho. Só de falar disso, o meu sorriso toma conta do meu rosto, porque fazer o bem nos traz um bem danado, nos faz feliz, muito. Então, se você puder fazer o bem, não estou falando bem financeiro, não estou falando para você doar dinheiro, não estou falando para você, se você não tem condições assim de estar doando alimentos, com atitudes mesmo, você fazer o bem através de atitudes. É você, como eu disse, ajudar um idoso na rua, ajudar um deficiente a atravessar a rua. Quantas vezes eu já me atrasei assim por ver uma idosa querendo atravessar uma avenida, mas eu esperei o tempo certo de atravessar, porque para atravessar uma avenida é uma coisa, ela é outra.
Eu atravesso correndo. Uma idosa não. Uma idosa, você tem que ter certeza que não vai vir um carro por um bom período pra gente atravessar lentamente. Então, isso é fazer o bem, através de atitudes. Altruísmo nada mais é do que você fazer o bem sem querer nada em troca. Mas por que altruísmo e empatia estão na mesma aula? Porque empatia e altruísmo, caminham juntos. Porque você precisa se colocar no lugar do outro para poder praticar o altruísmo. É o que eu disse da senhora. Eu me coloquei no lugar dela. Eu falei, poxa, ela não vai conseguir atravessar a rua igual eu atravesso. Já pensou? Se eu não me colocasse no mundo dela, não enxergasse o lado dela, fosse atravessar correndo com ela, provavelmente a gente ia cair. Porque ela não tem capacidade física de correr. Então, eu entendi, eu me coloquei no mundo dela, no lugar dela, vi que a capacidade física dela era bem inferior que a minha, que ela não ia conseguir atravessar correndo, que a gente tinha que ir devagar. Então, eu esperei o momento certo. Eu tinha horário? Tinha. Eu atrasei um pouquinho? Atrasei. Mas eu esperei o momento certo, atravessei do jeito que ela podia atravessar e deu tudo certo. Isso foi muito gratificante para mim. Foi muito gratificante. Eu me senti assim, sabe, tão bem, tão leve de praticar o bem. Então, por isso que altruísmo e empatia andam juntos. Porque você precisa se colocar no lugar do outro para você praticar o bem. Então, quando a gente ajuda alguém de coração mesmo, sem querer nada em troca, quem é mais beneficiado com isso somos nós. Porque a gente se sente grato, a gente se sente feliz, isso traz felicidade. E muita felicidade. Uma pessoa boa é bem mais feliz do que uma pessoa ruim. Uma pessoa que só faz maldade, que não quer ver ninguém bem, que só tem inveja, que só pratica inveja, que só pratica o mal. Uma pessoa assim não é feliz. Talvez por não ser feliz, faz tudo isso. Já uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é o contrário, né, que faz o bem, que cuida de si, que se ama, que se conhece, que se trata bem. Essa é uma pessoa feliz. É uma pessoa muito feliz. Você pode me perguntar assim, mas eu preciso começar assim já, fazer isso, todas as aulas assim de imediato? Não precisa. Vai fazendo aos poucos. Por isso que eu falo que a felicidade está dentro de nós. Não é dinheiro que traz felicidade. Não são conquistas, não são conquistas materiais. A felicidade está dentro de nós, está no nosso comportamento. Você vai mudando a cada dia um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, você se torna uma pessoa bem diferente do que você era. Se você se autoconhecer, se você passar a se autoconhecer, se você passar a se amar, a se tratar melhor, a praticar o bem, um pouquinho a cada dia, daqui 5 anos você vai ser uma outra pessoa. Você vai ser uma pessoa, garanto para você, bem mais feliz do que você é hoje. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter tudo o que você quiser, comprar tudo o que você quiser. Se você não praticar o bem, se você não exercer tudo que eu estou falando aqui nessas aulas, você será infeliz. Nossa, quantas pessoas que eu conheço têm muito dinheiro e não são felizes. Por quê? São soberbos, não gostam de praticar o bem, se acham melhor que todo mundo, julgam as pessoas sem entender o lado delas, criticam os outros demais, são egoístas. Pessoas assim não são felizes. Tá bom? Então espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau.